liga! Doutor, existem casos também, e o senhor disse que julga terrível essa declaração, né? Não há mais o que fazer, não tem mais o que fazer, não tem mais salvação, e concordo, isso é realmente muito triste. Mas qual o limiar, até que ponto é necessário, é preciso, é humano, é digno para com a vida do paciente levar um tratamento que pode gerar sofrimento, que pode gerar outros tipos de dores, outros tipos de complicações, quando a situação é terminal? Como é que o senhor vê esse tipo de entrave? O limiar que nós devemos ter é a dignidade da pessoa. Quando nós estamos atravessando essa linha inexistente, mas existente, da dignidade, já está na hora da gente sentar e conversar até onde nós podemos e queremos ir. Uma grande questão que a gente tem que ter em mente, quando nós recebemos um paciente no hospital, a gente tem que olhar se aquela causa que levou o paciente à internação, ela é uma causa reversível ou ela é uma causa irreversível. Por exemplo, uma pessoa jovem, saudável, está atravessando a rua e é atropelada e tem perda de consciência e acaba indo para uma UTI. Essa pessoa que era saudável, tinha todas as suas funções normais, foi acometida por uma causa reversível, que é um atropelamento. Essa pessoa a gente tem que fazer o investimento na saúde, reanimação, intubação, a gente tem que fazer de tudo para reverter esse quadro. Uma pessoa que entra no hospital num quadro irreversível, por exemplo, um câncer que já não temos remédios suficientes para tratar aquele câncer, e aquele câncer está gerando o quadro que levou a pessoa à internação, nós sabemos que levar essa pessoa para a UTI, intubar, fazer hemodiálise ou qualquer coisa que prolongue a vida dessa pessoa de forma artificial, sendo que a gente não vai conseguir tratar a causa base, que é o câncer, esse é o momento que a gente senta com a família e literalmente fazemos reuniões familiares com psicólogos, com os enfermeiros, com os familiares, filhos, pais, enfim, para a gente, em conjunto, definir que aquele momento de terminalidade está chegando e é um momento que todos nós vamos ter. E como que nós queremos ser tratados quando esse momento chegar para todos nós? Longe da nossa família, entubado numa UTI fria, gelada, literalmente gelada, porque é muito frio dentro da UTI, ou a gente quer, nesse momento de passagem, que a gente esteja perto de quem a gente ama, de quem a gente tem confiança, e isso é realmente muito discutível, e hoje em dia a gente até agradece por estar tendo essa abertura para discutir cuidados paliativos, coisa que antigamente era impossível a gente discutir. Era aquela coisa de temos que fazer tudo até o final, sendo que às vezes o final ele já chegou, e se a gente ficar fazendo tudo, a gente só vai prolongar o sofrimento do paciente e da família. Ô, MT, eu queria passar a bola para você, porque essa discussão sobre a finitude da nossa vida, ela ainda é cercada de muitos tabus, ela ainda é cercada, eu ouso dizer, até de muita hipocrisia, às vezes, de uma certa resistência, de uma certa incompreensão. Mas isso é um debate cada vez mais necessário numa sociedade que precisa se ressignificar, você concorda? Eu, por exemplo, acho que é um debate que precisa vir para a sociedade com uma certa urgência, é a eutanásia. Tá certo? Assim, as pessoas, eu particularmente, né, claro, acho que as pessoas têm o direito de dizer, olha, chega, eu não quero passar por um tratamento doloroso, eu não quero, sabe, o tratamento paliativo. Ele é paliativo, mas a pessoa vai passar por um sofrimento grande durante esse tratamento paliativo. Eu acho que ela pode dizer que não quer, tá certo? Para mim isso é simples, doutor Rodrigo, porque eu sou ateia, eu não tenho essa visão de preservação da vida, etc, etc, etc. E eu quero ter esse direito, se for o caso, tá certo? Eu conheço pessoas que passaram pelo tratamento paliativo, que é bem paliativo, mas a pessoa sofre muito. Ela vai morrer, ela sabe que ela vai morrer.
e, de qualquer forma, ela não pode decidir encurtar isso. O que o senhor pensa disso, doutor, como médico? Eu estou falando como advogado que Eu, eu sou, né? sim, particularmente, eu fui formado dentro da nossa linha de pensamento da medicina brasileira, que a gente é contra, né? Particularmente, eu sou contra. E eu digo isso porque quando a gente implanta os cuidados paliativos, mas de forma responsável, de forma humana, porque às vezes a gente vê casos que estão, cuidados paliativos. Não, não é cuidados paliativos. É simplesmente você está deixando a pessoa fazer o fim da vida de forma não assistida. Como a Quando gente diz. Quando nós falamos para o paciente, olha, vamos iniciar os cuidados paliativos, o que a gente quer dizer com isso? A gente deixa de lado um pouco a causa, a gente deixa de lado um pouco a doença e foca totalmente no doente. Ou seja, a gente para de pensar um pouco naquele câncer que está levando o paciente a óbito e a gente pensa o que leva a gente hoje em dia para o médico. Naturalmente, você vai no médico porque você está com uma dor, você vai no médico porque você está com uma infecção, e a gente trata essas outras coisas e deixa o câncer um pouco de lado. Quando o paciente está em terminalidade ativa, ou seja, a gente sabe que aquele paciente vai evoluir a óbito, aí sim a gente lança a mão de algumas medicações que bloqueiam os sistemas de sensibilidade do paciente. Ou seja, a gente percebe muitas vezes que o paciente, quando está falecendo, a respiração fica bem complicada. O paciente às vezes pode ter dor, pode ter algumas angústias. A gente tem remédios que conseguem bloquear tudo isso. A gente bloqueia no cérebro do paciente a sensação de falta de ar. Então o paciente pode estar saturando 50%. Ele não percebe que ele está saturando isso. Ele fica com uma sensação de que está tudo normal. Essa angústia a gente chama de acatesia. O paciente ele parece que quer realmente sair do corpo. A gente consegue também utilizar medicamentos que bloqueiam isso. E se o paciente, mesmo assim, continuar com um sofrimento muito intenso, a gente pode sim iniciar uma sedação leve. Essa sedação, de forma alguma, ela antecipa a ida do paciente a óbito. Ela simplesmente deixa o paciente... É como se fosse um calmante. O paciente fica dormindo até o momento que ele acaba indo a óbito. Com relação à eutanásia, eu acho que a gente ainda não está preparado para isso, porque principalmente devido à grande diferença que a gente tem em suporte no país, por mais que você deseje, falar assim, olha, eu não quero passar por esse sofrimento, quem vai ser aquele médico que vai estar te assistindo? Será que já foi realmente lançado mão de tudo que a gente tem disponível? Então, eu acho que eu ainda continuo contra a eutanásia. Eu acho que a gente tem... Eu acredito em Deus, sendo médico, e eu acho que a gente vê tanta coisa que, assim, daria para a gente sentar, tomar um vinho, no caso, e discutir Comigo sobre isso. seria uma taça de leite, doutor. Eu adoro leite. Eu já vi tanta coisa na medicina que Vinho. você olha e pensa, Doutor será que existe Rodrigo, alguma coisa realmente? doutor Rodrigo, essa é uma Pois não. discussão que não se tem, né? Porque é uma questão de fé e tem outros fatos envolvidos. Mas a minha pergunta sempre será, por que que naquele momento em que você vai começar a, de uma certa forma, enganar o corpo do paciente, você não pode deixar o paciente decidir? Essa é a minha questão. E aí eu faço uma interseção entre as duas opiniões, porque também já encerrou o nosso tempo, eu preciso encerrar o programa, mas veja só que colocação super interessante nós temos da Maria Tereza e também do Dr. Rodrigo, que nos mostra uma necessidade. Maria Tereza colocou o direito que nós, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, temos em relação à nossa própria vida. E o Dr. Rodrigo traz a ponderação de que esse direito também só pode ser exercido em patamares de igualdade à medida em que todos nós temos acesso às mesmas oportunidades de tratamento, às mesmas oportunidades de acesso às inovações tecnológicas que podem trazer tratamento e a cura de doenças. Liga!